Queria chamar os pequeninos que viessem à frente. Eles hoje não tem? Tem o... Só tem bebezinho? Ah, tem a Isa. Aqui. Nossa, vestido igual eu, ó. A nossa cor de roupa tá igual. Ó, estamos com a mesma cor. Dá uma música. Qual música que você gosta? Cowboy. Não. Já estraga tudo já. Vamos cantar uma de crente então, de cowboy depois. Bom? Vamos todo mundo assim com a mão. Vamos, Isa. Cowboy. Meu pai precisa fazer devocional com você, jejum e oração. Orar então, vamos orar, fecha os olhinhos. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado que nossos pequenos vão ter esse tempo com o Senhor agora, junto com a palavra que será ministrada através de cada professor e professor. O Senhor, ó Pai, esteja movendo a sua glória nesse tempo que eles vão estar ali sendo ministrados. Que o Senhor use a vida de cada um, que seja um tempo de bênção gloriosa, e assim te damos toda a honra, Jesus. Te agradecemos por esse tempo, teu poderoso nome. Amém? Amém. Ai, então tá bom. Vai lá, cowboy. Vou te dar a música de cowboy. Mas que eu ia cantar, estou seguindo. Vocês não são cowboys, mas trouxeram as Bíblias. Deixa eu ver a sua Bíblia. Vamos lá, ler a declaração. 1, 2, 3. Esta é a minha Bíblia. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se conecta aqui. Na semana passada nós aqui falávamos sobre um tema. Quero ver se vocês lembram. A procrastinação, que é o postergar, né? Vocês lembram o que significa essa palavra? Lembram quantas coisas eu mencionei aqui? Digam-me algumas que vocês lembram. Adiar, que mais? A passividade. Estagnação. Algumas coisinhas, né? Eu falei acho que 15 pontos. Só lembro de 2, 3. Né? Mas tudo aquilo que faz a gente ficar parado. Né? E a procrastinação, ela infelizmente ela tem dominado a vida de muitos cristãos, não só cristãos, mas tem que muitos homens e mulheres fiquem presos, né? E não consigam servir, não consigam trabalhar, não consigam desenvolver absolutamente nada, nem na obra e nem na sua vida pessoal. E nós vimos alguns casos de homens de Deus que tentaram procrastinar quando Deus os chamou a fazer algo. Deus chamou Jeremias, o profeta Jeremias falou, eu quero que você vá e fale, né, o que eu tenho para esse povo. E ele, não, eu sou muito, eu não tenho porquê de ir. E Deus falou, eu estou com você. Deus pegou e falou com Moisés gaguejou na frente de Deus na hora da sarça, falou um monte de coisa, falou, não posso, eu não tenho linguajar, eu não vou conseguir. E Deus falou, eu estou com você, eu vou colocar alguém ali para estar ao teu lado. Gideão, quando Deus chamou ele para guerrear, ele disse, não, Senhor, eu não sou capaz, eu sou o menor da minha família, eu sou o mais novo, por que o Senhor quer eu? E Deus falou, eu quero você, eu te chamei. Então nós também passamos por isso. Só que no meio da procrastinação, é muito fácil a gente falar dela aqui, porque você pensa assim, eu tenho às vezes a passividade dentro. Eu tenho a questão de ficar acomodado, porque hoje nós vivemos uma geração acomodada. E quando eu falo geração, é você.
Você e eu fazemos parte dessa geração acomodada, passiva, que não quer fazer nada. E aí eu disse para vocês que quando há procrastinação na nossa vida, quando nós somos acomodados, parados, passivos, não servimos, não queremos fazer absolutamente nada, existe um espírito que ronda a nossa vida, um espírito chamado espírito de miséria. E nós precisamos entender o que esse espírito leva. Porque a partir do momento que você está acomodado, a partir do momento que você não quer fazer nada, a partir do momento que você não quer servir, lógico que você não vai produzir. E ao não produzir, a miséria vai entrando bem lentamente na sua vida. Certo? E nós precisamos quebrar essas correntes de miséria. Não vou falar aqui do espírito de miséria como eu falava nas ministrações de quebra de maldição, do espírito de miséria, o que ele faz. Mas o espírito de miséria, se nós colocarmos no mundo espiritual, ele anda com alguns espíritos, alguns demônios. E esses demônios acabam atrapalhando a vida de milhares e milhares de pessoas. Sabiam que estão querendo criar uma lei que eu não vou mais poder falar sobre isso? Né? Vou poder falar de demônio, o demônio faz isso, faz aquilo, aquela outra. Né? Mas, infelizmente, querem colocar uma coisa dessa que não vai perdurar jamais. Certo? Porque Deus não vai deixar. Ok? Então, a gente não precisa se apavorar, mas a gente precisa orar, a gente precisa quebrar. Esse espírito de miséria tenta rondar a nossa vida. Eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia. Olha, vou começar lá em Deuteronômio, no início da Bíblia. Velho Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18, nós vamos ler. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18. Ali começa a dizer algo muito precioso para nós nessa noite, para quebrar as correntes da miséria e pararmos de procrastinar. Ok? Diz assim o verso 17: Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntarão para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. O que esses dois versículos estão colocando para nós é que nós precisamos parar de falar que é com a nossa própria força, é com a nossa própria sabedoria, é com o nosso jeito de fazer que as coisas geram riquezas. Sou eu o Deus da terra, sou eu que sei o que eu tenho. Nós temos uma capacidade de sermos orgulhosos ao ponto de falarmos palavras que travam nossas vidas. Então nós precisamos ter esse cuidado. A Bíblia, vou colocar aqui para vocês, que é bem importante a gente mencionar. A Bíblia ela não ensina claramente sobre a existência de um espírito de miséria, como uma entidade, como um nome, certo? Mas a Bíblia ela fala sobre, ela mostra para nós o que é esse espírito e como ele trabalha. Primeiro, ele é uma influência espiritual maligna. Tá? Você vai ver lá em Efésios 6,12, quando o apóstolo Paulo fala de nós nos revestirmos da armadura de Deus. E ali ele está falando sobre a existência de algo no mundo espiritual, a qual nós podemos e precisamos nos revestir para a batalha que vamos ter com o inimigo. Então ele é uma influência maligna. Outra, existem maldições ligadas à desobediência com a antiga aliança. Então muitos hoje vivem debaixo de maldições. Por quê? Porque a palavra foi dita e muitos estão vivendo essa palavra de uma forma errada. Estão fazendo, pecando coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Os 10 mandamentos. Um lá diz assim: não matarás. Certo? É da aliança antiga. E o que tem hoje acontecido nos dias de hoje? Muitas pessoas estão matando. Não apenas matando fisicamente, mas nós temos a capacidade de matar pessoas no olhar. Olha aquele olhinho que fecha assim, ó. Dá para fazer. Sou de Deus. Tem que fazer. Mas tem uns que só fazem assim, ó. Pronto, matou, já sabe. Aí começa na mente, começa a falar várias coisas. Então, são maldições que vão entrando.
Outra situação são as fortalezas na mente. Gente do céu, que eu vou falar hoje para vocês aqui, vocês vão perceber como a tua mente pode estar bloqueada com esse espírito de miséria que ronda a nossa vida. E aí você vai dizer assim, eu não tenho. Vai falando que você não tem, você vai perceber que você tem. Por quê? Ele gera uma fortaleza, ele trava, ele põe uma capa, um capacete na tua cabeça que não deixa penetrar nada. Outra situação também, ele mostra a pobreza causada quando o pecado entra na vida do homem. A preguiça, ela opera, tanto que em Provérbios fala sobre a preguiça, vá trabalhar, ó preguiçoso. E aí ele dá o exemplo da formiga, lembra do exemplo da formiga? Que elas trabalham incansavelmente, por quê? Porque vai chegar um momento em que elas precisam se recolher. Que vai chegar o frio e elas não vão poder sair, então elas se preparam, elas trabalham, elas carregam pesos maiores do que elas podem, maiores que o corpo delas, né? São. Então a preguiça, ela faz parte do espírito de miséria, a injustiça e outras circunstâncias mais. Uma outra situação que também a Bíblia relata é sobre a mentalidade de escassez, certo? Que impede as pessoas de viver o propósito que Deus tem. A gente diz escassez, é assim, eu vou receber visita em casa, compre as coisas mais baratas possível. Isso é uma mentalidade de escassez. Se eu for comprar uma lixeira para a igreja, eu vou comprar o quê? Mais barato, porque é para igreja. Alguns vão falar assim, eu não vivo isso, pastor, glória a Deus, você foi liberto disso, mas tem milhares de pessoas que vivem isso. Tem pessoas que dão R$2, pega a nota menor, R$5. É bom falar de dinheiro só para provocar um pouquinho, né? Só para dar uma coçadinha em você, para você ficar se coçando e o pastor falar de dinheiro. Mas quando a gente, sabe quando você tem o espírito de mesquinhez dentro de você? É que quando você vai lá comprar uma coisa que você sabe que aquele negócio ali vai favorecer você, você vai lá e gasta horrores. Você nem pensa no prejuízo, mas quando é para abençoar, quando é para atrair bênção, quando é para abençoar uma vida, você vai lá, não, dá um qualquer aí, não é qualquer. Você acha que isso vai fazer mal para a pessoa? Não vai, mas o Senhor está olhando o nosso coração, o Senhor está olhando as nossas atitudes. São mentalidades de miséria. Esse espírito, ele tenta rondar inúmeras vezes a todos nós. Nem toda pessoa, põe uma coisa no seu coração também, que nem toda pessoa pobre está sobre opressão espiritual. Muitos acham assim, ele é pobre, ele vive na pobreza. Nem todos eles estão vivendo uma opressão espiritual, porque nós vemos pessoas bem ricas, que aparentemente parecem estar na bênção, mas vivem debaixo de opressão espiritual. Vivem lá. Presas em que sentido? Eu tenho que guardar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que segurar, eu tenho que fazer algo para que eu não perca. A pessoa fica fissurada e ela vive a opressão. Então não pense que uma pessoa pobre é uma pessoa que está vivendo a opressão espiritual o tempo todo. Pode até ter, mas um rico também pode ter também. Por isso nós precisamos saber essa diferença. Nós precisamos olhar para Deus e entender assim, Deus, o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer trabalhar na minha vida. Eu quero destacar aqui alguns pontos. O que caracteriza uma mentalidade de miséria? Primeiramente, nós precisamos viver, nós vivemos hoje, as pessoas vivem com medo do amanhã. Porque eu sei que a pessoa tem uma mentalidade assim de miséria. Ela está com medo do amanhã. Amanhã eu tenho que pagar. Amanhã eu não sei como vai ser. Amanhã... A pessoa já está preocupada com amanhã, com a terça, com a quinta, com a sexta. Já está lá preocupada lá na frente. Outra situação, ela não acredita que Deus pode fazer algo maior. Vou falar para vocês, que eu já ouvi vocês falar. Será que Deus tem isso? Será que eu vou conseguir? Falei na viagem para casa. Estávamos em Curitiba. Estávamos viajando e eu falei assim que ainda não chegou o violão dos meus sonhos. Ainda não chegou. Certo? Falei pro rapaz da loja, se aparecer com esse nome, com essa descrição, você me liga. Ele falou assim, você tá maluco, pastor? Eu falei, não, que no dia que chegar, eu vou dar um jeito de tê-lo.
me vejo no direito de ter. 50 anos de idade, talvez daqui 50 eu não esteja mais aqui. Mas eu quero ter o prazer de tocar nesse violão que eu quero ter. Hã? Não, 50 que daí eles querem falar eu de 50 anos, 50. Não tenho ainda, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes Deus colocou um sonho, um propósito dentro de vocês. Você disse assim, eu nunca vou conseguir porque é muito... Nunca vou chegar lá porque eu não tenho condições de chegar. Quantos aqui já sonharam um dia ir para um outro país? Não precisa dizer qual. Mas aí sempre fala no final assim. Filha não me deu. Salário não tenho. Ter que vender a mãe, o pai, o vô, a avó para poder ir. Não sei. Quantas vezes você teve essa mentalidade e deixou de crer que Deus é o teu Deus, é o teu Pai que pode te levar adiante. Basta você crer, basta você tomar posse. Então, a mentalidade de miséria faz a gente pensar que não vai dar. Outra situação, ela tem dificuldade de ser generosa. Pessoas com mentalidade de escassez, olha a procrastinação que ela está fazendo. Ela gera miséria e a pessoa tem dificuldade de ser generoso. Gente, como as pessoas têm dificuldade de dar um presente. A gente foi lá no Bodas de Ouro do pastor Hans, pastora Miriam, que vocês viram. Eles convidaram 370 pessoas. Era um troço assim gigante, certo? Só tem uma coisa que eu aprendi com eles e vivo isso na minha vida. Tudo o local é o melhor, tudo. Não foi assim, amor? Tudo do melhor. Sabe, uma das coisas que eu fiquei tão feliz de vê-los é que eles chegaram e falaram assim, se vocês querem nos presentear, vocês vão ofertar para a construção da igreja. Nós tivemos o prazer de fazer assim, que maravilha. Eles não pediram nada para eles. Sabe o que é isso? Curiosidade. Podiam ganhar um monte de presente, mas eles foram generosos em ofertar o presente. Foram generosos em dar o melhor para todos os convidados. Por quê? Porque era uma celebração da união deles de 50. Isso é ser generoso. Quantas vezes nós temos dificuldade de pagar uma coxinha para o parceiro do lado? Dificuldades de ser generosos, reclama constantemente, como o povo reclama de tudo, inveja do próspero, a prosperidade do outro, né? Inveja o outro crescendo, o outro está crescendo, o outro está indo para frente, está desenvolvendo a inveja, acredita que nasceu para viver com o mínimo. Tem gente que acha que é assim, não, eu nasci para viver com isso aqui só. Eu não tenho estudo, eu não tenho isso. Gente, não é assim que é a vida. O seu espírito de miséria rodeando a tua mente. Você está permitindo travar. Não sabe administrar corretamente os seus bens, o seu salário. Isso tudo entravado. É o que a palavra está dizendo. Daí sabe o que acontece? Eu não consigo. Daí tem outros que são assim. Não, porque eu consegui. Porque eu sou, eu tenho. Eu hoje vivo muito bem. Eu hoje tenho isso aqui. Essas conversas aí, é falta de trabalho. Gente, tem pessoas que não foram e não receberam as instruções que deveriam receber. Cada família aqui representada foi criada de uma forma diferente. Cada um de nós veio de ambientes diferentes. Nós entendemos a vida de formas inúmeras aqui. Cada um aprendeu como é um pai, como é ser uma mãe. Cada um teve uma referência e tem outros que nem tiveram essa referência. E aí, quando junta tudo isso, tem um querendo apontar o dedo para um, para outro e blá, 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 e assim a gente não cresce. E esta miséria vai tomando conta da mente de muitas pessoas. E nós precisamos ajudá-las a serem livres disso, para que elas possam também crescer. Um dos pontos que eu queria deixar aqui para vocês é que a miséria, ela começa na mente antes de aparecer na carteira. Diga assim, a miséria, ela aparece na mente antes de aparecer na carteira. Se você abrir a sua Bíblia lá em Provérbios, Murilo, hoje não é o Murilo, hoje é o Luiz, faz favor, Provérbios, Luiz, capítulo 23, versículo 7. Olha só o que a Bíblia fala, Provérbios 23, versículo 7.
pois ele só pensa nos gastos. Ele diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade, porque assim é o que ele pensa. Ele só pensa nos gastos, ele só pensa nas coisas que são ruins, ele só está olhando o prejuízo que isso vai dar. E aí nós não conseguimos ir para frente. Vou dar um exemplo para vocês. O povo de Israel, Deus trouxe uma palavra para o povo de Israel: vocês vão sair do Egito. E para sair do Egito e ir para a terra prometida, era uma questão de poucos dias. Não é assim? Era poucos dias para chegar na terra prometida. Mas sabe o que aconteceu? O Egito demorou para sair de Israel. O povo de Israel. O que demorou? Que o povo não queria sair daquele espírito de miséria que eles estavam vivendo. Qual era o espírito de miséria que eles viviam lá? Era o quê? Eles eram escravos. Eles aceitavam ser escravos no Egito. Eles queriam continuar apanhando. Eles queriam continuar recebendo um mandato de pessoas que ficavam lá ordenando coisas absurdas. Eles queriam ser castigados. Por quê? Porque eles tinham uma mente totalmente de miséria. E por isso, o Egito demorou 40 anos para sair do coração e da mente do povo de Israel. Que era para ser em dias a bênção chegar, demorou 40 anos, que não deixaram suas mentes serem trabalhadas pelo Senhor. Porque sempre reclamavam, porque sempre tinham medo, que sempre queriam voltar. Esse era o desejo do povo de Israel. E a miséria faz isso com a gente. Sabe uma das coisas que acontece quando você está com o espírito de miséria? Você quer voltar lá atrás. Você quer voltar naquele tempo que você estava vivendo a vida boa. Ah, se eu pudesse voltar naquele tempo. Ah, lembra quando a gente tinha? Lembra que a gente comia assim? Lembra que eu podia ter os carros? Lembra que nós viajávamos? Lembra? Nossa, e aí começa a murmuração, começa a reclamação e assim por diante. A Bíblia fala que os espias, no livro de Números, no capítulo 13, fala que Moisés envia os 12 espias para ver a terra prometida, depois de 40 anos. Aí eles vão lá. Quando eles voltam, vocês sabem bem, quantos vieram reclamando e murmurando? 10. E 12, 10 vieram reclamando. E apenas 2 tinham uma mentalidade de não miséria. E esses 10 não entraram na terra prometida, porque Deus não vai abençoar. Vai abençoar, gente. Mentes que estão travadas, mentes que não permitem o mover de Deus. O problema na vida daqueles espias era a mentalidade deles de miséria. Era a procrastinação. Tá bom ficar aqui, nós não vamos conseguir entrar, nós somos um povo fraco, nós não temos armas, nós não vamos, é melhor ficar aqui no deserto. Nós já vivemos 40 anos e Deus está com a gente. É incrível ver o povo pontagrossense como ele tem, e vocês bem sabem disso. Hoje eu falo com propriedade. A dificuldade que tem de permitir aceitar o novo chegar. Não é assim? Eu lembro e conto essa história sempre que quando eu cheguei aqui, estavam chegando as redes de supermercado maior. Eu lembro que tinha Tozeto, Degraf e Condor. Aí inventaram de ter um Mufato. Ai, ninguém vai nesse supermercado porque ele é caro. Nem sabem como é. Mas a dificuldade de ir no supermercado novo. A dificuldade que tem o pontagrossense, esses dias eu estava observando. A prefeitura está gastando rios de dinheiro por causa de semáforos inteligentes na cidade. Que absurdo. Olha a dificuldade de aceitar o novo. Gente, se está chegando algo novo é para melhorar. Começo, a adaptação, ela é difícil e depois você entra na normalidade. Mas o povo aqui tem essa dificuldade. É uma mentalidade de miséria. Os grandes prédios estão chegando aqui depois de décadas de luta.
A cidade está expandindo para cada canto aqui, o norte, o sul, o leste, o oeste, que a gente nem sabe o nome dos bairros. Mas é por quê? Porque está tendo uma mente que está sendo destravada. E nós precisamos aceitar isso. Porque se nós permitirmos que a nossa mente seja trabalhada, o abrir dos nossos olhos acontecerá, o mover de Deus em todas as demais áreas da nossa vida vai acontecer. Mas eu não posso aceitar viver nesta pobreza de mentalidade travada. Há pessoas que hoje ganham mais, continuam pobres. Tem muita gente que ganha mais e continua do mesmo jeito. Tem pessoas que recebem oportunidades na vida, mas desperdiçam elas. Que sempre ou não faz ou fica. Não, se eu for adiante vai travar. Melhor ficar parado. É melhor eu... Dono de sorveteria, por exemplo, não é o caso aqui, mas um dono de sorveteria no verão, ele explode em vendas. Aparecer um sol, ele vibra. Mas e quando é frio? E quando chove? Se ele só vender sorvete, ele vai vender sorvete? Entrar uma minoria de pessoas. Então o que ele precisa fazer? Ter uma mente desbloqueada da miséria. Eu tenho que ser criativo. Eu tenho que permitir, por quê? Porque essa criatividade, esta promessa, Deus lhe deu a oportunidade de ter um negócio. Faça desse negócio algo que faça render. Faça desse negócio algo que faça gerar frutos. Deus não te deu para você só vender sorvete. Deus te deu para você colocar outras coisas no meio dessa sorveteria que vai gerar bênção. Vocês lembram quando inventaram o sorvete de fruta? Quem comeu sorvete quente? Nunca comeram? Eu comi. Lembra quando nós fomos lá na sorveteria no frio? Aí eles estavam fazendo assim, sorvete quente ao forno. E como é que é esse negócio? Eles faziam assim, era um bolinho, certo? Ele era recheado com sorvete. Aí eles colocavam lá esquentavam aquela massa, colocavam sorvete, aí eles colocavam creme assim e colocavam aquele negócio que pega fogo assim na espuminha, fazia ele flambado assim. Era maravilhoso de comer. Tá certo que tinha muita massa, mas era bom. O que a pessoa inventou? Vou inventar uma outra coisa, para que atraia. Por quê? Porque eu tenho uma promessa. A promessa é esse lugar que Deus me deu para gerar frutos de trabalho. Eu preciso fazer crescer. Agora tem gente que é assim, eu vou ter que fechar no mês de inverno, porque não tem como. Nunca acreditam que podem crescer. E nós precisamos mudar isso dentro do coração. O problema, gente, muitas vezes não é o financeiro. Tem pessoas que acham que o espírito de miséria só age no financeiro. Não é. O problema é na mente. Diga para quem está ao teu lado. O problema não é financeiro, às vezes, mas é na mente das pessoas. Hein? Uma outra situação que eu queria deixar para vocês é que a miséria, ela gera medo para semear. E uma pessoa que procrastina, uma pessoa que vive acomodada, ela tem imensa dificuldade de semear. Ela tem uma imensa dificuldade, ela tem medo de fazer diferente. Se você abrir a tua Bíblia lá em Eclesiastes, abre lá comigo Eclesiastes 11. Não abram no computador, vamos fazer eles abrir aqui. Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Depois de Provérbios, aí você já acha. Uma palavra bem forte para nós. Eclesiastes 11, 4 fala assim, ó. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Pode pôr lá agora, Luiz, Eclesiastes 11, 4. Quem fica observando o vento não vai plantar. Quem vive dominado, gente, pela escassez, é uma pessoa que sempre encontra uma desculpa para não agir. A pessoa tem dificuldade de agir. Então ela está assim, não, é melhor ficar aqui, é melhor eu segurar, melhor, eu já vivi isso, eu já vivi essa situação.
Quero dizer uma coisa para vocês. Eu lembro que eu vi situações na minha família, que eu já contei para vocês inúmeras vezes, não a minha família casada aqui, mas os meus pais, de viver algo assim, de não ter as coisas. Vocês acham que eu quero viver aquilo novamente? Mas nunca. Eu não quero nunca mais viver aquilo que eu vivi. Eu não quero olhar para um prato com uma banana e cortar em 5 rodelas e separar e dar de novo. Eu não quero viver isso, porque isso era uma mentalidade que existia. Eu não quero viver com roupas sempre retalhadas. Eu quero viver com coisas novas. Agora tem pessoas que vivem essa escassez. Não, vamos segurar, vamos ficar aqui. Aí sabe o que faz? Não investe em nada, não estuda, não empreende, não oferta, não ajuda ninguém. E quer ser próspero. Eu estou falando de prosperidade, gente, para vocês. Não é tirando dinheiro do bolso somente. Mas a gente precisa aprender a investir. A gente precisa aprender que a gente precisa estudar. A gente precisa olhar e empreender nas coisas. Ah, eu nunca fiz, então porque você nunca fez, você não pode pôr a mão para fazer? Nós precisamos fazer, precisamos tentar. E se errou, não deu certo, tenta de novo, faz de novo, levanta e faz de novo. Ah, eu sou velho, para com essa história de ser velho. Noé tinha 120 anos e estava construindo uma arca. Os apóstolos com 60, 70 anos estavam lá pregando a palavra, estavam presos, estavam apanhando, mas eles estavam lá falando da palavra. O que nós hoje com 40, 50, com 20 anos o pessoal está cansado? Com 20 anos as pessoas têm dificuldade de fazer. Para de olhar para o outro e ficar conversando com os outros. Vocês têm mania que quando eu começo a cutucar vocês começam a falar com todo mundo. Aí eu não vou mais nessa igreja que o pastor briga. Eu queria que você ficasse aqui na frente e ficasse um falando e você... Ai, porque é muito chato. Não é chato não, é verdade. A gente precisa começar a viver o que é certo, gente. Deus tem nos dado a oportunidade de crescer, de expandir, de ir adiante. Mas eu vejo que hoje o povo de Deus está olhando mais para o pessoal lá de fora, que fica dizendo um monte de baboseira, e você está deixando de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Tem pessoas que dizem assim, ó, quando melhorar as coisas eu faço. Quando que vai melhorar? Quando mudar o governo. Vocês parem com essa história de governo, gente. Agora que acabou a Copa, vai começar essa folia de política. Parem com essas loucuras. Empreendam, façam. Ah, mas se entrar o Lula, se entrar... Gente, quem entrou está valendo. Você é filho, você é filha de Deus. Deus tem plano para você. Nós já vivemos com Lula, já vivemos com Fernando Henrique, já vivemos com Zico, com Pelé, com Sócrates, com tudo. E estamos de pé. Tem uns abençoados que estão falando assim, se entrar o governo X, eu vou embora para o Paraguai. Vá! Só que antes de ir, venda para mim bem baratinho que você tem. Ok? Venda para mim assim, porque você quer ir embora para o Paraguai. Venda para mim bem baratinho. Não vem assim, quero 1 milhão. Não, eu te dou o que eu tenho na mão. Aqui, ó, tá, você quer ir embora? Você está rejeitando porque está com medo? Nós precisamos parar com esse negócio, gente. Nós precisamos parar com isso. A Bíblia fala da viúva de Sarepta. O profeta chega para ela e fala assim, viu, dona, Deus me pediu uma coisa para você. Faz um bolo para mim, antes de eu sair. Aí, depois eu vejo com o Senhor, né? Ela falou assim para ele, viu? Você quer que eu te dê? Eu não tenho. Eu só tenho um punhado de farinha, uma botija de um pouquinho de óleo, que só serve para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. E ele fala assim, viu? O Senhor falou para mim, para você pegar e fazer o bolo para mim. Se você fizer para mim, ele disse que não vai faltar sobre a tua vida, nem farinha, nem água, nem óleo. Nada vai faltar na sua vida. Mas primeiro é para mim. Sabe o que aquela mulher fez? O que ela fez? Não lê a Bíblia? Hã? Ela fez o bolo e deu ao profeta. E a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida dela. E por que se cumpriu?
Ela teve. Ela tomou posse da palavra. Deus tem dado palavras para nós. E a pergunta que fica é: eu tenho tomado posse dessa palavra? Ela é minha? Ah, mas eu não vi acontecer. Mas ela é minha, eu já tomei posse. Falei para vocês agora há pouco. Eu sonho em ter um violão assim. Eu um dia vou ter. Eu creio que eu vou ter. Eu já vi ele nas minhas mãos. Nos meus sonhos eu já toquei nele. Mas eu tenho ele? Não. Mas eu já tomei posse na minha. Por isso, muitas pessoas, às vezes, elas querem algo mais, mas elas não conseguem obedecer primeiro aquilo que Deus tem para a sua vida. Então não tenha medo. Não tenha medo de semear, não tenha medo de entregar, não tenha medo de correr atrás. Sabe, comece pequeno mesmo, comece com nada, comece com alguma coisa, mas comece. Quero falar para vocês que o Christian está com um novo salão Trindade Barbearia, ok? Fazer propaganda para mim ganhar uns negócios lá. Tá? Mas tem um negócio lá que tem agora de jogar vaporzinho na barba. Rapaz, homens, faz um negócio daquele lá. Fala para tua esposa assim: amor, põe o seu rostinho no meu aqui, ó. Gente do céu, vocês vão vibrar, homens. Teu rosto assim, você vai se transformar num novo homem. De tão gostoso que é. Vai lá, Emílio. Sei que você vai. José, para sua carequinha ficar mais maravilhosa. Cássio dos céus, nem imagina. Gente, sabe, nós temos os irmãos na igreja, nós precisamos ir lá investir lá. Tem a chácara lá do Mabé do Nilton, vai lá na chácara. Fala assim: eu quero passar, tem a casinha lá atrás, lá, né? Prontinha para alugar lá na frente. Vai lá, passa o final de semana, não para encher o saco deles, mas eu quero ficar aqui uns dias para descansar. Vai nas farmácias, compra nas farmácias dos irmãos, gente. Mas o piscineiro lá, o piscineiro já está aqui, ó. Eu trabalho com piscina, gente, corre atrás do povo. Entende? O Gustavo ali, ó, fala do meu, né? Fala do meu. O Gustavo lava carro agora, tudo cheio de esquema. Vai atrás, gente. Nós precisamos fazer isso porque você está investindo. Você está, sabe, aquilo ali é o sonho que Deus colocou na vida deles. Da mesma forma que você está ajudando no sonho deles, eles vão ajudar no teu sonho também. Por quê? Porque Deus vai tocando nossas vidas, a gente vai se movendo e se levantando. A gente tem que parar de ter medo. Ai, mas é caro. Que caro nada, gente. Para com essa história de caro. Existe isso. Eu vejo as pessoas caminhando, eu vejo as pessoas comprando, e você fica assim: não é possível que gastam tanto assim. Gastam. Às vezes sem razão, sem motivo. Semeiam de forma errada. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ter a sabedoria que vem do Senhor. E a sabedoria dele sempre está sobre a nossa vida. Desde que eu obedeça a ele e aplique a fé naquilo que Deus tem para mim. Amém? Uma terceira situação que eu queria deixar para vocês é que a miséria, ela também pode vir da falta de zelo, da falta de cuidado, da falta de diligência. Como assim, pastor? Provérbios 10:4. Provérbios 10:4 fala assim: que as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Olha só, as mãos preguiçosas empobrecem. E quando a gente fala disso, é que eu vejo às vezes que as pessoas não têm zelo por tudo aquilo que Deus dá. Você sabe que nem toda pobreza ela é espiritual. Tem muita gente que confundem as coisas. A Bíblia ela fala claramente sobre preguiça, fala claramente sobre desperdício, falta de planejamento e má administração. Esses dias eu vi um vídeo e um pastor estava ministrando, falando sobre o espírito tal lá de uma entidade. O que ela faz na vida das pessoas? E ele fala justamente sobre esses pontos aqui que eu acabei de escrever. Primeiro, a preguiça. A pessoa tem preguiça de fazer qualquer coisa. Vocês preferem dormir em vez de fazer algo. Tua casa precisa ser tocada, tua casa precisa ser mexida. Nessa época agora tem muita umidade. Começa a estourar a pintura da casa, começa isso aqui. Sabe o que você tem que fazer?
limpar, raspar e pintar. Ai, mas a tinta é cara. Poxa, uma latinha de tinta, não é possível que você não possa comprar uma latinha de tinta. Mas não dá, porque está tudo empenhorado. Não está. É preguiça. Outra coisa, desperdício. Uma vez eu falei a vocês, e espero que vocês não esqueçam disso. Mas quantas pessoas hoje desperdiçam comida em casa? Você faz comida que nem domingo. Faz comida bastante, é um dia especial, né? Na semana, aparece mais gente lá. Aí você faz e tá lá a comida. Daí sobra. Aí ninguém quer requentado. Quem gosta de comida francesa? Porque você nunca foi para a França. Então você acha que é comida francesa por causa de resto, né? Não é. Aí você tem que inventar alguma coisa. Aí vai sobrar para amanhã, na hora do almoço. Ah, e o que é? É o de ontem. Ah, lá em casa é assim, faz coro assim, é um coral. Ah, é, amor? Os meninos fazem isso? Eu também às vezes falo, de novo. Aí você vai no mercado, compra sabe as caixinhas de molho? Tem molho estrogonofe, madeira, bababá. A carne joga molho, mistura. Vocês conhecem o Eric Jacan? O Eric Jacan está me ensinando esse dia a fazer miojo, que ele gosta de manteiguinha, não sei o que. Ele fala, é uma delícia. Eu falei, manteiguinha? Você sabe por que ele faz assim? Porque ele faz diferente, ele aproveita. Nós não. Miojo só serve para ir na água. É só assim, preguiça. Quando eu falo de desperdício, nós não podemos jogar fora. O que eu falei? Irmãs, não soca nos homens para comer. Come junto. Não, ele come. Não, come você também. Seja parceira nessa hora. Inventa. Não jogue fora, gente. Que você está jogando fora a prosperidade que Deus colocou na sua mão. Quando a gente joga fora comida, é a abundância de Deus na nossa vida. Quando eu jogo fora comida, pão, qualquer coisa, é a prosperidade que Deus. Isso cuida. Outra situação, falta de planejamento. Não planejam nada. E agora chegou férias. Aí nós podíamos ter ido de férias. Por que não foram? Porque não teve? Ah, não, aqui não teve dinheiro. Não teve planejamento. A gente pode pegar o carro e sair? Pode pegar o carro e sair em algum lugar? Ah, mas é que eu queria ir para o Nordeste. Não, vá dormir também. Né? Você sabe que vai gastar um monte, não é assim. Mas se você pode ir aqui perto, vai aqui perto. Eu não gosto de cachoeira. Mas tem gente que gosta de cachoeira, vai na cachoeira. Vê se é legal, vê se sai fumacinha. Né? Sabe, crie algo. Mas tenha planejamento. E o povo que vive na miséria, ele não tem planejamento. Ontem eu estava falando com o pastor Werner. E eu estava combinando com ele para ele vir trazer a conferência de sonhos para cá. E ele estava falando de um trabalho que eles fazem com um pessoal de rua. E lá em Curitiba tem umas casas que a prefeitura recebe essas pessoas moradores de rua. Ele falou assim que eles têm trabalhado com essas pessoas há muito tempo. Eu falei, nossa pastor, que legal, e qual é o resultado desse trabalho? Zero. Como assim? É zero. Zero. Não, falei, vocês nunca tiveram resultado de nada? Nunca tivemos resultado de nada. Eu falei, mas por que vocês fazem? Porque o Senhor nos enviou a fazer. Mas pastor, ele falou assim, deixa eu te explicar uma coisa. Eu já começou a me dar um treco na cabeça. Como que ele vai trabalhar numa coisa que não dá resultado? Eu era um que eu já tinha chutado o balde já faz tempo. Ele falou assim, nós estamos lançando a semente sobre pessoas que a gente não sabe a prisão que elas vivem. E a prisão está na mente. Ele falou que tem pessoas que eles têm cama lá, tem tudo, comida. Eles ganham uma marmita, ele falou assim, pense na marmita. Se eu levar lá em casa, dá para 4, 5 pessoas comer uma marmita. Eles comem aquela marmita inteira. Eles saem dali e vão pedir comida. Que a miséria, ela está tão dentro da vida deles, tão dentro, que eles não conseguem sair. As famílias vão lá, querem trazer eles de volta, eles não querem.
Eles vivem uma prisão mental. Eles vivem na escassez, eles vivem na pobreza. Eles não querem sair daquilo. E ele falou assim, e a gente não consegue convencê-los. Eles escutam, eles falam. E ele falou assim, se você não tiver disciplina e não tiver Jesus, eles que te convertem a viver como eles. Porque eles são bons de lábia. Eu falei assim, mas pastor, até quando vocês vão continuar? Ele falou assim, até eles aceitar Jesus. Nós não vamos parar. Toda semana eles falam de Jesus para as mulheres e para os homens. Porque tem a casa de mulheres e tem a casa de homens de rua. Estão investindo uma batalha, numa guerra que as pessoas não querem mudar. Mas eles sabem que uma hora o Espírito Santo vai tocar, vai trazer a salvação àquelas vidas. Por isso, nós precisamos entender que eu preciso fazer as coisas com zelo, com cuidado. Preciso administrar bem, não preciso desperdiçar, eu não posso ser preguiçoso, eu tenho que administrar bem aquilo que Deus me deu. Sabe, olhem aquilo que vocês têm em casa, administrem suas roupas, o tempo de vocês, administrem as finanças, administrem o tempo de vocês com Deus, administrem o tempo em família, administrem, gente. Separa tempo, dá certo, é só a gente ter a questão da disciplina dentro de nós. Eu sei que vocês já têm um sistema de vida, mas nós podemos mudar sempre. Basta a gente deixar Deus trabalhar. Deus, Ele abençoa quando há disciplina, quando há excelência, quando há organização, quando há preparo. Deus, Ele abençoa. Provérbios 6, do capítulo 6 ao 11, fala sobre as formigas. Deus cuida delas. Sabe, Deus, Ele ama homens e mulheres disciplinados, homens e mulheres de excelência, de organização e tudo mais. Aliás, deixa eu só falar um avisinho para vocês, querido. Até alguns meses atrás, durante muitos anos, eu pedi a vocês que eu colocava lá um trabalho ministerial. Gostaria de pedir a vocês, se vocês concordam de ter isso, quem pode estar participando da escala assim, esperando um retorno de vocês. Obrigado àqueles que retornaram. Mas a partir de agora eu vou mandar e vou falar assim, ó, você está no dia tal. Ciclano, você está aqui. E fulano assim e pronto. Por quê? Porque foram anos que eu esperava retorno. Então eu vou incumbí-los de fazer a obra assim. Bem? E não fiquem brabinhos. Se vocês ficarem brabinhos, é 2 trabalhos. Se ficar brabo, e o segundo, já sabe, certo? Se aparecer seu nome, me ferrei, vou fazer. Você não se ferrou, você vai ser bênção aonde você foi escalado a estar. Ok? Quarta situação, vocês vão ser o quê? Generosos com o tempo de vocês. E a generosidade, ela quebra a lógica da escassez. Assim, a generosidade, ela quebra a lógica da escassez. 2 Coríntios 9, versículos 6 a 8, que a gente sempre fala aqui. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 8, está lá? Show, Luiz? Lembre-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Mais um. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E o 8, Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Deus quer que a gente transborde. Quem vive na mentalidade do reino, entende que Deus, Ele é a fonte. Se você vive a mentalidade de Deus, a mentalidade do reino de Deus, você está vivendo da fonte, você entende que Deus é a fonte. Mas quem vive na mentalidade da miséria, acredita que tudo depende dele. Eu já ouvi homens e mulheres falarem assim, o pastor fala disso aí, eu quero ver se eu não der meu dízimo. Quero ver se eu não der minha oferta. Eu já ouvi pessoas falarem assim, gente, esses anos, ministério. A vontade que eu tenho de responder é de falar assim, viu? Olha onde é que nós estamos. Estamos de pé. Não é por causa de um ou de outra pessoa. Porque eu tenho, porque eu posso. Não é por causa disso.
Quando a gente vive a mentalidade do reino, Deus faz grandes coisas através de nós. Nós não vivemos miséria, nós vivemos aquilo que Deus tem melhor dele, que é o trabalho dele, é a obra dele, é aquilo que ele quer fazer. Um exemplo para vocês de generosidade, vocês lembram do menino que tinha os 5 pães e 2 peixes no dia em que Jesus foi lá e queria alimentar a multidão de pessoas? Olha a generosidade. Aquele menino, se a gente fosse olhar com os olhos da razão, aquele menino tinha o lanche do dia dele. Então a lógica física, né, é que ele tinha o lanche dele. Aquela comida serviria apenas para aquele menino. Mas quando ele deu, quando ele entregou aquilo que era dele para que fosse entregue a Jesus, o que aconteceu? Jesus fez com que se multiplicasse. Então nós precisamos ter a mesma atitude. Às vezes não, isso aqui é só para mim. Não, isso aqui é só meu. Não, isso aqui, sabe, Deus quer que você transborde. Mas nós precisamos entregar nas mãos dele. E a generosidade, ela não está no nosso dinheiro. A generosidade está no tempo que a gente dá, no amor que a gente oferece, no serviço que a gente faz, no perdão que é liberado, no compartilhar das coisas. Tenho irmãs aqui na igreja, não vou citar nomes, mas lá em casa a gente é abençoado assim do nada. Eu acho tão legal quando isso acontece, porque acontece nos momentos assim que você fala, Deus, você é incrível, você faz umas coisas malucas. A gente vai ter visita, ou vai chegar alguém, ou alguma coisa aconteceu, nós não vamos chegar cedo em casa, não vai dar tempo de fazer. Do nada, toca a campainha lá, chega com uma forma, e um bolo, e uma torta. Ó, eu fiz lá e trouxe aqui para vocês. Eu vejo nisso o quê? A generosidade através do amor. Deus cuidando. Isso é ser generoso. Às vezes Deus quer usar vocês para serem generosos com pessoas. Dá uma carona, né? Deixa que eu levo, eu já ouvi aqui pessoas que os filhos estudam na mesma escola, aí ligam lá, viu, você pode fazer um favor para mim? Você consegue pegar eles para mim, tal. Ele vai lá, pega, ou ela vai lá e leva. Isso é ser generoso, sabe? É não ficar focado apenas aqui, ó, mas compartilhar. Lembre-se que quando nós entregamos tudo na mão do Senhor, o Senhor vai fazer ser a. Deus quer que eu e você sejamos sempre a. Certo? Uma última situação. Jesus, ele nos chamou para viver. O que eu falei? O Senhor quer que eu e você sejamos abundantes e não escravos. João 10:10 fala assim: eu vim para que tenham vida, tenham em abundância. E quando ele fala dessa abundância, ele não está falando sobre, lembre-se, abundância não significa luxo. A abundância significa viver uma presença de Deus, aonde ele prepara todas as coisas. Aliás, ele já preparou as nossas vidas. Nós sabemos que a nossa salvação, o Senhor já tem preparado. Novo céu, nova terra, a vida eterna já está preparado. Agora, enquanto estamos aqui, Ele quer que a gente viva a abundância, para que a gente viva essa presença dEle. E Ele levando a gente a cada dia, a cada nível, crescimento, juntamente com Ele em tudo e em todas as coisas. Por quê? Porque quando Jesus veio para cá, quando Ele diz assim, eu vim para que tenham vida, Ele trouxe sobre nossas vidas a libertação do medo, a escravidão, a culpa, a falta de esperança. Jesus, Ele trouxe sobre nós mover sobrenatural de transformação. Quando Zaqueu deixou Jesus entrar na sua vida, tinha uma coisinha que Zaqueu tinha um problema sério. Ele tinha um desejo muito grande de arfiar o dinheiro das pessoas. Isso, ele era um cobrador de impostos, mas ele era ruim
E a gente sabe que ele tirava uma parte para ele. Mas quando Jesus entrou na sua casa, e aí a gente precisa entender assim, Jesus não apenas entrou na casa física de Zaqueu, mas entrou na casa do interior de Zaqueu. Jesus pediu oferta para Zaqueu? Jesus pediu alguma coisa para Zaqueu? A única coisa que Jesus falou assim, eu quero ir hoje e na tua casa, eu quero comer na tua casa, quero dormir lá na sua casa. Foi só isso. E Jesus falou assim, eu quero entrar na sua vida, eu quero entrar no seu coração. E Zaqueu o recebeu. Eu acho tão legal que quando Jesus estava conversando, estavam lá, tudo dando risada, comendo e tal. Zaqueu se levanta e fala assim, Senhor, hoje eu quero dizer uma coisa, se eu em algum momento eu roubei alguém, vou entregar 4 vezes mais a essas pessoas. Jesus não pediu nada, Jesus não falou nada. A única coisa que aconteceu foi que a abundância do Senhor entrou na vida de Zaqueu. A história dele. O espírito de miséria que fazia esse homem roubar, guardar para ele, tirar dos outros, esse espírito caiu por terra e trouxe uma nova vida, um novo coração na vida de Zaqueu. Pastor, mas aonde eu vejo o espírito de miséria na minha casa? Deixa eu só te dar um exemplo prático e rápido. Você é desorganizado, isso é miséria. Se você tem seu guarda-roupa bagunçado, se você tem tudo assim virado, isso é espírito de miséria que está dentro da sua vida e dentro da sua casa. Se você tem coisas podres dentro da tua casa, podres que eu digo você tem coisas lá que não servem para absolutamente nada, estão apodrecendo lá, isso é espírito de miséria. Se você tem roupas que são rasgadas, que estão lá entulhadas dentro da tua casa, sapato, o que for, isso é espírito de miséria. Sabiam disso? Quando na tua casa tem muita coisa que apodrece rápido, é porque tem o quê? Espírito de miséria. Isso é prático. Isso é prático. Por que você está guardando? Porque um dia eu vou emagrecer. Para com isso. Você não está conseguindo, abençoe alguém. Sabe? Para com essa história. Estou guardando comida porque está chegando o fim dos tempos. Que fim dos tempos? Que eu estou ouvindo. Sabe? Ouça Jesus, ouça a voz do Senhor primeiro, antes de fazer maluquice. Para de ficar guardando coisas que você não usa, que isso é miséria. Coisas enferrujadas que você não usa. Um dia eu vou usar, não usa. Isso vai travando, gente. Isso no mundo espiritual, o inimigo vai olhando assim, não, isso aqui está entrando nos eixos, do jeito que eu quero. E a gente vai aceitando. Por isso, nós precisamos reconhecer, Deus ele é a fonte de tudo nessa vida. Que a gente não caia nessas coisas. A gente precisa ter uma mente renovada no Senhor. A gente precisa trabalhar com excelência. Sabe? Eu sei que às vezes trabalhar com excelência depende muito de uma só pessoa. Às vezes em casa, sabe o que acontece em casa? A gente quer fazer um monte de coisa no terreno de casa, cortar grama, plantar, não sei o quê. Mas uma pessoa sozinha não vai fazer. Se vocês são em 4, 5, pega todo mundo e faz junto. Não joga nas costas de um. Que é muito fácil. Você não faz. Você não faz. O pastor falou, você não faz. Faz amor. Fazendo assim. É muito fácil jogar nas costas dos. Mas nós precisamos juntar. Peraí, aqui nós moramos. É a nossa casa. Eu já trabalho fora, não, mas eu trabalho dentro também. Isso é excelência. Tem tantas outras coisas. Administrar bem, desenvolver dons, aprender a agradecer a Deus. Saia do espírito de. Vamos celebrar a ceia agora. Isso aqui representa a abundância que o Senhor tem nos dado. Toda vez que a gente celebra a ceia, não é para a gente viver aqui assim, eu estou livre dos meus pecados. Não, você é livre dos teus pecados a cada dia quando você confessa os pecados ao Senhor. Quando você se arrepende, porque Jesus habita em você. Mas quando nós celebramos a ceia, nós lembramos que Ele está vivo dentro de nós.
nós lembramos que Ele vive dentro de cada um de nós. Se Ele vive dentro de nós, nós não vivemos escassez. Nós não vivemos a procrastinação. Nós vivemos aquilo que Ele, Jesus Cristo, quer que a gente viva. E o que Ele quer que a gente viva? Uma vida abundante, uma vida de servo, de serva, uma vida que transborda graça, transborda alegria, mesmo em tempos de dor, mesmo em tempos de luta, o Senhor é conosco. E é por isso que celebramos esse tempo juntos. Eu quero convidá-los a participar desse momento juntos. Esse é o momento em que nós celebramos e entendemos assim, que aquele que tem Jesus Cristo em sua vida, aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que sabe que eu preciso tomar a Santa Ceia, porque eu tenho a comunhão com Ele e com os irmãos. É por isso que celebramos a ceia. A ceia não nos diz que nós precisamos ser líderes, precisamos ser membros, precisamos ser isso ou aquilo. A Bíblia só fala que aquele que tem a Cristo, que examine-se a si mesmo, que olhe se está em delito e confesse e peça perdão dos seus pecados. E se Ele realmente vive na sua vida, você tem essa mesa aqui abundante para celebrar junto conosco. Lembrando que o pão representa o corpo de Jesus, que foi totalmente entregue em favor de nós. Este sangue que trouxe uma nova aliança, uma aliança de dor, muita dor, para que hoje eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Então não é porque você é batizado, se celebra a ceia porque Cristo vive em você. O batismo é apenas um ato público de que Jesus Cristo vive em mim e que eu sou de Jesus. Mas eu sei que cada um de vocês aqui tem Jesus na sua vida. E essa mesa é para nós celebrarmos juntos nessa noite. Ok? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, sentados ainda. Que você pudesse falar assim: Deus, a minha vida ela está aqui, não para viver na procrastinação, não para viver na miséria, não para viver na escassez, mas para viver a abundância do Senhor. Eu sei que em muitas situações da minha vida, eu fiz algumas dessas coisas. Sei que em alguns momentos da minha vida, eu entristeci o Senhor, ter tido atitudes, e eu admito isso, de ter tido algumas atitudes que me fizeram ficar presos à escassez. Mas hoje, Senhor, eu confesso a Ti este pecado. Se você, irmão, irmã, tem algo para falar para Jesus, fala para Ele sentadinho, do jeito que você está. Fala assim: Senhor, eu quero confessar, esse foi um pecado que eu fiz. Fui uma pessoa assim, segurei, não fui generoso. Eu fui uma pessoa que não soube administrar. Eu fui uma pessoa que inúmeras vezes deixei de fazer aquilo que agradaria teu coração. Não fui disciplinado, não consegui ser organizado em algumas vezes da vida. Fui preguiçoso, eu desperdicei dinheiro, desperdicei propósitos, tive uma má administração, faltei com planejamentos na minha vida. Não fui generoso o suficiente a ter tempo para as coisas, a amar, a servir, a perdoar, a compartilhar. Isso, Pai, nessa noite, eu rompo com todas essas legalidades que estiveram sobre a minha vida. Que a minha mente agora seja completamente purificada pelo Teu sangue, Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário na minha vida. Restaura-me, renova-me, faz de mim filho, uma filha, que fazem a Tua vontade acima de tudo, de todas as coisas. Transforma, Deus, o meu ser. Eu oro desse jeito, Pai, porque eu sei que o Teu Espírito Santo está fazendo algo extraordinário aqui nessa noite. Sei, Deus, que muitas mudanças vão acontecer aqui na vida de cada irmão, de cada irmã, para a glória do Teu nome, para louvarmos e glorificarmos ao Senhor hoje e sempre, cada vez mais. Por isso, nós queremos também celebrar a Santa Ceia, juntos como uma grande família, declarar que Tu és o nosso Rei, nosso Salvador. Obrigado, Jesus. Amém? Eu quero convidá-los a ficar de pé nesse tempo. Que você pudesse
vir aqui à frente, pegar o pão, o cálice, como a gente sempre faz, retorna ao lugar, e aí a gente, pode ser vicioso, mas é o tempo em que nós vamos ter de comunhão com o Senhor. Pode vir, vocês que estão lá, a pastora já está puxando vocês, a fila, né, como a gente fala, que você possa dizer assim: Senhor, a minha vida, ela está aqui nas tuas mãos. Quando você voltar, como a gente sempre faz, avalie a tua vida, olha teu coração, agradeça ao Senhor tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem falado com você. Tantas e tantas ocasiões que você teve na presença dEle, que hoje Ele está nos proporcionando esse tempo juntos, de ação, de louvor, de gratidão. Jesus estava na mesa com os discípulos, eles não estavam entendendo por que Ele estava falando aquelas palavras, mas Ele profeticamente já estava dizendo o que iria acontecer. Ele fala lá em 1 Coríntios 11, no versículo 23, que o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Por isso, em memória do Senhor, nós vamos celebrar esse tempo. Em memória do Senhor Jesus, nós vamos declarar que a sua vinda a essa terra foi para que hoje eu e os nossos irmãos aqui pudéssemos ter hoje o livre acesso ao Pai. Nesse tempo, antes de nós celebrarmos esse momento juntos, você pudesse agradecer ao Senhor. Agradeça a Ele por algo que vem no teu coração agora. Creio que Ele tem sempre uma palavra, Ele gostaria de ouvir de cada um de nós. Fala para Ele: Pai, eu te agradeço. Às vezes pela casa, pela família, pelo trabalho, pela sua vida, pela saúde, pela comunhão, enfim, eu não sei, mas fala para o Senhor. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Nós só temos a te agradecer, Jesus, por tudo que você é e tudo que você fez e fará sempre por nossas vidas. Sabemos que você intercede por nós dia após dia. Sabemos que você sempre olha para cada um de nós e nunca desistiu de nada. E a cada dia o Senhor quer ouvir de nossas vidas a adoração e o louvor que lhe é devido. E hoje aqui juntos nós queremos te adorar através da Santa Ceia, através do pão que representa o teu corpo, através do suco de uva que representa o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Esse não seja um último momento aqui, mas que seja, Deus, um tempo em que possamos sempre te adorar e te adorar e te adorar por esse imenso amor que o Senhor tem por nós. E que através do teu nome possamos, Senhor Deus, viver debaixo da plenitude da graça de Deus, obedecendo ao chamado, obedecendo ao propósito, e fazendo sempre a vontade de Deus Pai. Por isso, em nome de Jesus, queridos, comam do pão e bebam o cálice em memória de Jesus. Pode deixar na cadeira o copinho, juntar-se aí com a sua família ou com algum irmão, irmã.
Ore por ele, ore por ela. Agradeça a Deus por essa vida também. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos. Obrigado por sermos igreja do Senhor. Eu te agradeço, porque o Senhor está sempre movendo a sua glória, sua presença sobre nós. Que venhamos a ter uma semana repleta de bênçãos incontáveis, alegrias do Senhor, vitórias, que possamos compartilhar as bênçãos e bênçãos que o Senhor nos dará. Que em nome de Jesus sejam destronadas todos os investimentos das trevas contra a nossa vida. Que somos revestidos pelo teu sangue, somos revestidos pelo teu imenso poder. E eu creio que os teus anjos estão sempre guerreando ao nosso favor. Que a nossa semana seja abundante e cheia do teu Espírito, em tudo e em todas as coisas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, amada igreja, e lhe conceda a paz e a vitória em nome de Jesus. E quem concorda diz amém e amém. Que Deus te abençoe. Vão na paz do Senhor. Mulheres, terça-feira às 20 horas tem culto de mulheres aqui na igreja, ok? Não esqueçam, terça-feira.